pé e vamos ler o Salmo de número 2, o presente do mundo para Deus. O que o mundo está oferecendo para Deus? Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam, juntamente contra quem? Contra o Senhor e quem mais? E contra o seu ungido. Então, de acordo com a palavra de Deus, haveria uma época em que os reis da terra, os governantes, se levantariam e todos os governos juntamente iriam se consultar contra Deus, Jeová, e contra o seu ungido, o Messias, dizendo que rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Nós não queremos nada mais a ver com Deus. Queremos cortar todos os laços. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Em outras palavras, o mundo pode se unir contra Deus, contra Jesus, mas no final das contas, todos os reinos da terra pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Há alguns governantes que ainda têm o temor de Deus, mesmo que não sejam salvos. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. A ira de Jesus está prestes a ser acesa. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quantos confiam em Jesus, digam amém. Pai, nos use neste momento para trazer esta mensagem do Salmo de número 2. Fale aos nossos corações, fale às nossas vidas. Este Salmo há de nos ajudar a nos situarmos no momento histórico em que estamos vivendo. Nós somos a geração eleita, a geração do arrebatamento. Eu creio, ó Deus, que se não todos nós, a maioria de nós aqui, vai passar pelo arrebatamento da igreja. Nós cremos que a volta de Jesus está muito próxima. Nos prepare para este momento. No nome de Jesus eu peço. Amém. Podem se assentar. Qual que é o presente do mundo para Deus, meus irmãos? Primeiro, qual que é o presente de Deus para o mundo? Este todos nós conhecemos pessoalmente e podemos citar de memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o presente de Deus para o mundo: salvação, perdão de pecados, vida eterna, Jesus Cristo. Salmo 2, escrito 1000 anos antes de Jesus, é uma profecia, é uma revelação sobre o relacionamento do mundo para com Deus e do mundo para com Jesus Cristo, Filho de Deus. Enquanto cantavam este belo salmo, sim, o Salmo 2 é um hino, é um cântico, os levitas, que levavam a arca do concerto sobre os seus ombros, enquanto cantavam este salmo, eles pensavam que estavam cantando sobre o rei Davi. Mas, muitos anos mais tarde, no Novo Testamento, o médico amado chamado Lucas citou este salmo e explicou que este salmo era uma profecia a respeito do Messias. Em Atos capítulo 4, Herodes e Pilatos foram então os líderes mundiais do salmo que se uniram contra Jesus. Eles eram inimigos.
eles eram de partidos opostos, mas na hora de derrotar um inimigo em comum, que era Jesus, uma grande ameaça ao poderio deles, se uniram. E aquela multidão que gritou, crucifica-o, crucifica-o, representa os povos aqui do Salmo, que estão imaginando coisas vãs e más contra Jesus Cristo. Desde então, o mundo e a igreja jamais foram amigos. O mundo e a igreja jamais foram amigos. Os reis da terra, os reinos da terra se sentem ameaçados pelo senhorio de Cristo. Os povos da terra não aceitam as suas instruções. Por isso mesmo, a Revolução Francesa inventou o Estado laico. Para quem não sabe, o Estado laico surgiu da Revolução Francesa, onde centenas de cabeças rolaram literalmente. E ali eles estabeleceram o Estado laico, mas não para separar a igreja do Estado, mas para abolir a igreja do Estado. Os pais da Revolução Francesa, eles não queriam saber de igreja, não queriam saber de dogmas, não queriam saber da influência da igreja sobre a vida deles. E criaram o Estado laico, mas com o objetivo de abolir completamente a igreja de suas vidas e de seus negócios. Hoje em dia, a França, ela está sendo transformada em um país ateu e muçulmano ao mesmo tempo, mas já perdeu praticamente todos os vínculos com o cristianismo. Já os autores da Constituição norte-americana também estabeleceram o Estado laico, não para abolir a igreja do Estado, mas para proteger a igreja da intervenção do Estado. Na Constituição norte-americana, Estado laico significa governo, não se meta com a igreja, não interfira com a igreja. Haja vista que Deus está na Constituição norte-americana, bem como em todos os seus documentos de independência e liberdade, e até mesmo na nota do dólar. A profecia do Salmo 2 sempre foi vista em todos os momentos da história da humanidade. Mas de acordo com Jesus, a cristofobia, ódio a Jesus, ódio aos judeus, ódio à igreja, iria aumentar muito mais ainda por volta da sua segunda vinda. Veja Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados irmãos, o Salmo que acabamos de ler fala de cristofobia, fala de ódio a Jesus Cristo, ódio aos judeus e ódio aos cristãos, e nesta ordem. Este é o presente, então, que o mundo está oferecendo para o seu Criador, ódio e desprezo, e ao seu Filho, e a tudo que ele representa. Então nós vamos ver, no Salmo 2, o que o mundo está oferecendo para Deus. Primeiro, o mundo oferece revolta contra Deus. Segundo, o mundo oferece afronta contra Deus. Terceiro, o mundo oferece descrença contra Deus. E quarto, o mundo oferece repulsa contra Deus. Em primeiro lugar, por que, meus irmãos, o mundo se revolta contra Deus? Por quê? Veja o verso de número 1. Por quê? Se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs. O salmista deixa bem claro que o mundo se une, se amotina contra Deus. Mas o mundo não ganha nada com isso, só perde. Desde a Torre de Babel até os dias de hoje, governos, mídia, sociedade, como um todo, se revoltam contra Deus e se unem, achando que juntos terão mais força contra Deus e poderão derrotá-lo. Um belo exemplo disso foi o que o Comitê da ONU, Organização das Nações Unidas, fez para com o Brasil
no último dia 29 de setembro, determinando a legalização do aborto em nosso país. Você ouviu corretamente. Um comitê das Organizações Unidas determinou que o nosso país legalizasse o aborto. Essa cobrança não vem só da ONU, mas também da Organização Mundial da Saúde. Sim, a mesma organização que geriu a pandemia do novo coronavírus, colocando o mundo de joelhos, o mundo mascarado e de quarentena. Então, com certeza, podemos dizer que a ONU, a OMS, irão cumprir um papel fundamental durante o governo mundial do anticristo, ou seja, durante a grande tribulação. Mas o salmista profetiza, irmãos, que a revolta deste mundo não seria apenas contra Deus, mas principalmente contra o seu ungido, contra o seu filho. Verso 2: os reis da terra se levantam e os governos consultam, juntamente contra o Senhor, contra o seu ungido. Ungido se refere ao Messias de Israel, ao escolhido, ao enviado de Deus e o único que representa Deus em toda a sua essência, em toda a sua totalidade. Por isso, irmãos, que a Bíblia ensina que quem rejeita ao Pai, rejeita ao Filho. Quem rejeita ao Filho, também rejeita ao Pai. No verso 3 do Salmo 2, o salmista apresenta a razão número 1 que o mundo se revolta contra Deus. Razão número 1: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Em outras palavras, nós não queremos mais nenhuma influência de Deus sobre os nossos negócios. Nós queremos romper toda a tradição judaica cristã de nossa sociedade. Nós queremos cortar todas as cordas que uma vez nos reverteram ao cristianismo. É assim que o mundo enxerga o Deus da Bíblia. O mundo o vê como tirano, algoz e ditador, porque ele é um Deus que não nos permite fazer o que queremos. Ele é um Deus que não nos deixa fazer a nossa vontade. Mas Deus é exatamente o contrário do que o mundo pensa. Ele é amável, ele é libertador, ele é companheiro. Satanás, por outro lado, é mentiroso, é enganador, é cruel, mas o mundo prefere o diabo a Deus. Agora, o que é escravidão? É viver para os prazeres da carne, para a vaidade da mente, para a brevidade da vida, depois morrer e ir para o inferno. O que é escravidão? É viver para os prazeres da sua carne, para a vaidade dos seus pensamentos, para a brevidade da sua vida miserável e depois ainda morrer e ir para o inferno. Por isso mesmo Jesus Cristo veio ao mundo para nos livrar da escravidão. A Bíblia diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Agora, como que sabemos que realmente nós estamos nos aproximando do período da grande tribulação? Eu diria, por causa de 2 sinais dos últimos tempos, que estão ficando cada vez mais fortes. Por exemplo, 2 Timóteo 4:3 diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E a expressão sã doutrina quer dizer a verdade dos fatos. Sã doutrina não se refere só às verdades bíblicas, mas qualquer verdade, a verdade dos fatos. Então as pessoas nesses dias não suportariam mais ouvir a verdade. A expressão não suportarão quer dizer que as pessoas irão se ofender, irão brigar, irão até as últimas consequências, se alguém atrever a contrariá-las. Um jovem segurança de shopping center do Rio de Janeiro, recentemente foi acusado de homofobia, porque como segurança,
ele viu duas moças do mesmo sexo, duas moças se abraçando, se agarrando, se beijando em público. E ele chegou para as moças educadamente e pediu que elas parassem. Mas só pelo fato de ter pedido que parassem de se abraçar em público, elas se iraram. E elas começaram a gritar com o jovem segurança e de acusá-lo de preconceituoso e homofóbico. Elas estavam gritando e o xingando e o maltratando. E aquela cena estava sendo filmada e foi parar nas redes sociais. Além disso, o jovem rapaz foi despedido pelo shopping, porque o mesmo deve ter ficado com muito medo de um processo judicial. O interessante é que uma pessoa lésbica, que conhecia o jovem há muitos anos, testemunhou que ele nunca foi desrespeitoso, homofóbico, mas de nada adiantou. Ela escreveu: conheço o rapaz desde os meus 14 anos de idade, sou lésbica, tenho certeza que o caso não foi homofobia. Ele é um homem exemplar, sempre foi bastante posturado, calmo e muito respeitador. Onde me vê, faz questão de falar comigo e de me abraçar. O shopping deveria reparar o grave erro de tê-lo demitido. Você percebeu? O mundo se revolta contra os parâmetros de Deus, mas o problema é quando Deus se revoltar contra os parâmetros do mundo. E já aconteceu isso uma vez, através do dilúvio universal, e está prestes a acontecer novamente, através do período da grande tribulação. Então este mundo não sabe o que lhe aguarda. Mas eis aqui a primeira pergunta: por que o mundo se revolta contra Deus? E a segunda pergunta: por que o mundo enfrenta a Deus? Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Enquanto alguns de nós estamos ficando doentes com tudo que está acontecendo ao nosso redor, legalização do aborto, das drogas, identidade de gêneros, terrorismo sendo chamado de resistência política, Deus está rindo e zombando dos homens. Agora, por que Deus estaria rindo e zombando dos homens? Porque não existe nenhum perigo. Deus sabe quando e Deus sabe como acabar com a farra deste mundo. Veja de onde Deus está reinando, dos céus. Deus, ele não está andando de um lado para o outro, preocupado com o que vai fazer, preocupado com o que vai acontecer. Ao contrário, ele está rindo lá do céu, porque não existe nenhum perigo. Amém, irmãos? Deus reina em perfeita paz. Ele não reina da terra, Brasília, Washington, Pequim ou Moscou. Ele reina do céu. Ele está rindo dos imbecis, que acham que podem mudar a verdade só porque não gostam dela. Deus está rindo para que você e eu não precisamos ter medo. Ele está rindo para que não tenhamos medo dos perigos deste mundo, das ameaças deste mundo. Ou seja, Deus está rindo para o nosso conforto. Passando por uma grande turbulência aérea, uma de minhas filhas ficou com muito medo e me disse: papai, será que está tudo bem com o avião? E eu respondi: olhe para os tripulantes, veja como eles estão rindo entre si. E ela olhou e ficou tranquila. Meus amados irmãos, olhem para Deus nesta manhã. Amém, irmãos? Ele está tranquilo. Amém, irmãos? Ele está sorrindo, Ele está zombando dos líderes da terra e dos homens ímpios deste mundo. Ele não está rindo do nosso sofrimento, da violência pela qual nós estamos passando, das doenças que estão ceifando vidas. Ele não está rindo das ameaças que os homens estão fazendo, mas Ele está rindo porque Ele já conhece o final da história. O imperador Diocleciano,
imperador romano foi um dos homens mais implacáveis contra o cristianismo, um dos maiores inimigos que a igreja já enfrentou neste mundo. E debaixo do seu reinado, a igreja pereceu nas arenas de Roma, e ela foi tão severamente perseguida. Ele matou tantos, mas tantos cristãos, que chegou a pensar que tivesse destruído o cristianismo da face da terra. Aí ele mandou fazer medalhas de ouro para comemorar a sua vitória contra o tal de Cristo. E essas medalhas estão hoje no Museu de Londres. E as medalhas dizem assim: o nome do cristianismo foi extinto. Mas cadê o Diocleciano? Já virou pó milhares e milhares de anos, mas o nome de Jesus Cristo permaneceu, o nome de Jesus Cristo permanece, o nome de Jesus Cristo permanecerá para todo sempre. Por isso o salmista disse: o Senhor zombará deles. Mas Deus não está apenas rindo e zombando da humanidade. Ele está falando com este mundo também. Veja o verso 5. E Ele está falando através de mim e através de você. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Por causa do seu grande amor, Ele ainda fala, Ele ensina, Ele adverte, para ver se pelo menos alguns se convertem, ou se convertam do seu mau caminho e sejam salvos. No versículo 6, Deus envia um recado para todos os líderes da terra, presidentes, primeiro-ministros, reis, rainhas, senadores, deputados, juízes, juízas, ditadores. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Deus já está vendo o reino milenar, onde o seu filho irá reinar sobre todas as nações da terra, a partir de onde? De Jerusalém. O mundo enfrenta Deus porque o mundo não quer perder o seu protagonismo, não quer ser liderado, mas quer liderar, não quer seguir, mas ser seguido. Houve uma cidade inteira, meus amados irmãos, que se converteu ao Deus de Israel. Ela se arrependeu de todos os seus pecados, a cidade de Nínive. Eles tiveram apenas 40 dias para se arrependerem de seus pecados, ou a cidade inteira seria destruída por Deus. Eles creram, eles se humilharam, desde o maior até o menor, e a cidade inteira foi salva. Mas se Nínive tivesse enfrentado a Deus, teria sido destruída, assim como as suas duas irmãs, Sodoma e Gomorra. Então, por que o mundo se revolta contra Deus? Por que o mundo enfrenta a Deus? Porque o mundo é louco e ama o seu pecado. Agora, a terceira pergunta: e por que o mundo desacredita Deus? Verso 7, proclamarei o decreto. Quem está falando aqui? O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus está falando. Há pouco mais de 2000 anos, Deus apresentou o seu filho para este mundo através de 2 milagres sobrenaturais. Milagres estes que nunca mais se repetirão, irmãos. O nascimento virginal de Cristo, sim, ele nasceu através de uma moça virgem, e a sua ressurreição corporal, ele morreu, mas o seu corpo foi ressuscitado no 3º dia. Mesmo assim, não é que o mundo rejeitou? Não é que o mundo tem rejeitado? Jesus Cristo falou, proclamarei o decreto. Que decreto é este? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nós não podemos perder este ensinamento jamais. Só Jesus Cristo foi chamado o Filho de Deus. Só Jesus Cristo e ninguém mais foi gerado por Deus. E o verbo gerar quer dizer que Jesus é da mesma espécie que o Pai. Jesus não foi criado por Deus, Jesus foi gerado por Deus. Eu e você fomos criados por Deus. O ser humano pode
criar uma estátua, mas só pode gerar outro ser humano de mesma espécie. Jesus não foi criado, ele foi gerado, por isso ele é Deus. Eu e você, nós possuímos a imagem, a semelhança de Deus, mas só Jesus é de mesma espécie, porque ele é Deus. Ele foi gerado pelo Pai. Mas você se lembra, o saudoso Dr. Roger Peterson costumava dizer que a expressão "eu hoje te gerei" também se aplicava ao dia da ressurreição de Cristo, que naquele dia Deus mostrou ao mundo que Jesus é realmente o seu Filho, o seu único Filho. O importante é que está decretado. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o mundo jamais poderá mudar esta verdade. O decreto de Deus é imutável. O decreto de Deus é irrevogável. O decreto de Deus é inatingível. Fazendo uma analogia para você entender, alguns anos atrás, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão de um deputado federal. A atribuição esta, até então, somente do Congresso Nacional. Nenhum deputado federal pode ser preso, senão por autorização do Congresso Nacional. Somente o Congresso poderia decretar a prisão de um de seus pares, debaixo das circunstâncias em que aquele deputado se encontrava. No entanto, mais tarde o Congresso se reuniu e manteve o decreto do Supremo Tribunal Federal. A analogia é essa. No caso de Deus, não existe nenhuma instituição acima e nenhuma instituição abaixo que possa mudar o decreto dele. Amém, irmãos? É imutável. Atenção, então, todas as religiões da terra. Atenção, todos os povos da terra. Jesus disse: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Só que o mundo é como o rei Herodes. Quando soube que havia um bebezinho na cidade de Belém de Judá, que poderia tomar o seu lugar, ele mandou matar todos os bebezinhos, homens, para não correr o risco de perder o seu trono. E agora os líderes da terra, com medo de perder o seu poder, estão dizendo: o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico, não queremos saber de Jesus. O verso 8 mostra o medo número 1 do mundo em relação a Jesus. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. As nações pertencem a Jesus Cristo. Não adianta ignorá-lo, porque isso já foi decretado. Porque o mundo se revolta contra Deus? Porque o mundo enfrenta Deus? Porque o mundo desacredita a Deus? Porque o mundo é louco e ama o seu pecado. E porque o mundo rejeita a Deus? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. O mundo rejeita a Deus porque não é sábio, não se deixa instruir pela palavra de Deus. Outra razão, porque não quer servir a Deus, prefere servir ao diabo, a sua própria carne, e porque não quer se submeter a Deus. Prefere a escravidão do pecado, a alegria de uma vida limpa. No mundo inteiro, os cristãos não estão mais sendo chamados de cristãos. Sabe do que nós estamos sendo chamados? E eu prometo que eu não sou. Nós estamos sendo chamados de extrema direita. Não é só aqui no Brasil, não. Eu que acompanho os acontecimentos mundo afora, lá fora também. Agora, os inimigos de Deus encontraram uma brecha de chamar todo conservador de extrema direita. Mas eu não sou. Para o mundo você é. Se você é contra o aborto, você é de extrema direita. Se você é contra mais de 2 gêneros na raça humana, você é de extrema direita.
Se você acredita que esse livro é inspirado por Deus, você é de extrema direita. Se você acredita na volta de Jesus, você é de extrema direita. Se você é contra o divórcio, é de extrema direita. Se você é a favor da família tradicional, pai, macho, mãe, fêmea, você é de extrema direita. O mundo está usando uma lógica falaciosa para destruir a palavra de Deus. Sabe qual é? Em latim, nós a chamamos de argumentum ad hominem. Argumento ad hominem, o que quer dizer isso? Agora, ao invés de atacar a mensagem que é verdadeira, que faz sentido, o mundo ataca o mensageiro da mensagem, o portador da mensagem. E o mundo diz, desconsidere o que ele está dizendo, não considere o argumento dele, ele é de extrema direita. Simplesmente ataque quem está dizendo, destrua-o. Então eu já nasci de extrema direita. Nem sabia o que era extrema direita até recentemente. Eu quero ser extremamente cristão. Eu quero ser extremamente bíblico. Mas foi o que o mundo tentou fazer contra o apóstolo Paulo. Veja Atos 22, eles atacaram o mensageiro, porque não tinham como atacar a mensagem. E ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Não podiam negar a ressurreição de Jesus, amém, irmãos? Então atacaram a pessoa de Paulo. Porque o mundo odeia a verdade. Porque o mundo odeia Cristo, e Cristo é a verdade. Por favor, meus amados irmãos, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Não sejamos perseguidos por causa de um partido político. E não sejamos perseguidos por causa de um candidato político, mas sejamos perseguidos por causa de Jesus Cristo. É o que eu proponho. O verso 12 diz, beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Seria um beijo de afeição e de submissão. Deus gostaria que o mundo amasse o seu filho e o respeitasse. Isso ainda irá acontecer, mas não será agora. Apocalipse 11:15 garante, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. O salmista nos obriga a fazermos uma escolha nesta manhã. Confie em Deus e seja abençoado. Ou rejeite a Deus e seja amaldiçoado. A escolha é de cada um de nós. Então esse é o presente que o mundo oferece para o Filho de Deus. Pastor, por que pregar sobre isso? Porque você e eu precisamos saber nos situarmos no mundo de hoje. E o mundo de hoje não é o mundo de 30 anos atrás, quando nós iniciamos este ministério. É um mundo completamente diferente. Nós nunca vimos tanta mudança socioeconômica e religiosa como nos últimos tempos. Este é o presente que o mundo oferece para o Filho de Deus e para todos nós que somos filhos de Deus. Revolta, enfrentamento, descrença, finalmente rejeição. Vocês estão acompanhando a luta da nossa professora Betânia, lutando pelos nossos filhos, lutando pela nossa liberdade, nosso direito de educar as nossas crianças dentro da palavra de Deus. Isso não está acontecendo só aqui, é no mundo inteiro. Menos nos países comunistas, não democráticos e principalmente muçulmanos. Lá eles não permitem esse tipo de movimento. Nós não precisamos seguir este mundo.
podemos fazer a escolha certa. Eu prefiro beijar Jesus Cristo do que beijar os pés desse mundo. Jesus perguntou para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, falando em nome de todos eles, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós estamos vivendo uma constante eleição. Nós temos que escolher todos os dias quem será o nosso presidente. E nós escolhemos todos os dias o Senhor Jesus Cristo. E qual será a nossa Constituição? A Bíblia, a Palavra de Deus. É isso que está acontecendo no mundo. E agora você sabe. Fique do lado de Deus. Pai querido e glorioso,